fomos todos brindados com um início, um exórdio tão lindo, não é, musical. E essa última música em especial, para quem já estava aqui, foi uma bela introdução para a nossa fala de hoje. Como o nosso amigo Antônio falava, toda a reunião dessa tarde acontece organizada e feita pela Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, a mocidade da casa. Eu tive uma passagem, a minha entrada na casa foi por essa mocidade. Hoje já participo de forma pontual, devido a compromissos, a idade já se passou, né? Assumi outras coisas, mas sempre com um pé na MEBEM, né? Como monitora, participando de algumas reuniões, nunca me desvinculei totalmente. Foi uma época de muito aprendizado para mim, né? São muitos amigos, muita lembrança boa da minha chegada no Espiritismo, nesse período de adolescência, nesse período de muita ansiedade por conhecer, por descobrir, e nesse período conheci o Espiritismo e me descobri espírita. Então, é sempre muito feliz participar de alguma coisa vinculada à MEBEM, ser chamada para fazer essa fala hoje, em homenagem aos 54 anos dessa mocidade. 54 anos, os irmãos imaginam de quanta história, quantas versões de MEBEM já tiveram, quantos grupos, quantos jovens já fizeram essa história e fazem hoje. Que eu diminua para que Deus cresça em mim. Foi o tema que nos foi dado, que de cara causou impacto, assim, que achei muito bonito. Muito bonito, e foi uma incursão muito interessante, né, de autorreflexão, de se colocar mesmo nessa tentativa de buscar trazer essa fala hoje. Então, espero que possamos todos, que eu, com certeza vou tentar absorver o que será dito hoje, que vale inicialmente para mim, que os irmãos possam estar atentos a perceber aquilo que vieram buscar hoje. A gente começa com essa pergunta. Como anda meu relacionamento com Deus? Hoje vamos falar muito disso, falar de relacionamento, como nos relacionamos com Deus. Primeiro, a gente tem esse relacionamento, a gente já estabeleceu ele, e como é que ele está acontecendo? Essas palavras marcam muito do que a nossa sociedade, do que caracteriza a nossa sociedade hoje. Estamos num momento bem turbulento, né, de crises na política, crises na economia, momento de grande dificuldade, em que a sociedade se debate em torno de muitos assuntos que são tão importantes para o nosso futuro. E aí, autoestima baixa, ansiedade, falta de fé, complexos de inferioridade, depressão, medos, obsessão espiritual, estão muito presentes. Se a gente não se encaixou em nenhum desses, com certeza conhecemos alguém que passa por alguma dificuldade, algum problema. Quando nunca na nossa vida podemos dizer que nunca tivemos um momento de falta de fé, quando nunca tivemos medo. Como é que a gente anda na nossa autoestima? E aí a gente volta àquela pergunta inicial. Como anda o nosso relacionamento com Deus?
se isso tudo ainda está tão presente? Será que esse relacionamento anda bem? Nós temos uma filiação divina. Acredito que todos os encarnados e desencarnados que aqui estão se enxergam filhos de Deus. Reconhece Deus como seu Pai. E qual é a diferença que isso tem feito nas nossas vidas? Sim, sou filho de Deus. E daí? Qual é a diferença prática que isso tem feito nas nossas vidas? Acreditar-se filho de Deus é preciso acreditar, ser aceito e amado incondicionalmente por esse Deus. Se é assim que nós nos sentimos, por que ainda nos deixamos cair naqueles itens que a gente trouxe no slide anterior? Porque ainda estamos vivendo tantos altos e baixos? Porque as crises que a nossa sociedade apresenta hoje, é preciso que a gente enxergue que é uma crise social e que nós integramos essa sociedade. Não estamos apartados dela. Queremos mudar os políticos, queremos mudar os problemas, apontando todos os problemas que nós enxergamos fora. Como se nada disso tivesse repercussão dentro da gente. Como se nós estivéssemos totalmente alheios a isso. Os problemas estão lá fora. O que está errado são os políticos. A política que está sendo feita. O problema é a democracia da forma como está sendo executada. São os outros que estão causando o problema. Não somos nós. Então, ser amado e aceito incondicionalmente por Deus vai nos dotar de fé, autoestima e independência afetiva. São relacionamentos. Fé, aquele relacionamento que eu estabeleço com Deus, aquela certeza da minha destinação, aquela certeza de que somos filhos de Deus e de que tudo tem um propósito. E isso precisa modificar a nossa forma de viver, a nossa forma de encarar o nosso dia a dia. A nossa autoestima, que é o nosso relacionamento conosco mesmos. E a independência afetiva, ditando o nosso relacionamento com o outro. A autoestima revela uma atitude cristã para conosco. É transferir, é modificar aquela atitude de julgamento, aquela atitude aquele sentimento de inadequação, o sentimento de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que você precisa se encaixar em padrões para ser aceito. Nessa fase jovem, isso é muito comum de percebermos, né? As tribos, os grupos, porque é uma vontade, uma necessidade de ser aceito, uma carência afetiva. Então, é preciso usar aquela cor de cabelo, aquele estilo, aquela roupa, para se encaixar nos padrões. Mas será que só o adolescente carrega isso? Será que ao longo da nossa vida, de alguma forma, a gente não está muito se importando com a opinião alheia antes de se importar com o que nos faz bem? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Quem nunca leu isso no para-choque? E que reflexão que isso nos traz? Você não é o dono, mas é o filho do dono. A música nos dizia, né? Sou maior do que era antes. Somos a nossa melhor versão agora. Com todos esses defeitos que ainda trazemos, com todas as dificuldades, com todos esses erros que ainda cometemos, mas somos a melhor versão. Então, a fé divina e a fé humana, que é um texto expresso no Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta
para essa necessidade de uma fé firme, uma fé que não vacile, uma fé robusta em Deus e em nós. É preciso acreditar que nós podemos realizar tudo aquilo que nos foi dito por Jesus. Essa fé é a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, se ele nos diz que somos criados à sua imagem e semelhança, que trazemos latente todos os germes que nos levará à evolução, à perfectibilidade relativa, o que nos faz capaz de poder amar o outro como a nós mesmos. O que nos faz capaz de realizar tudo aquilo que Jesus realizou. Porque quando Jesus realizou o que naquela época, por desconhecimento das leis divinas, foi categorizado como milagre, ele não fez só para demonstrar o poder que ele tinha. Ele não fez aqueles milagres para dizer, olha, eu faço isso, me sigam. Ele fez aquilo nos dizendo, tudo que eu fiz, vocês podem fazer muito mais. Ele fez para nos dar um exemplo do que nós podemos nos tornar. Do que nós podemos realizar por meio da nossa fé. Essa independência afetiva é quando nós conseguimos fazer com que o nosso estado emocional, espiritual, nosso bem-estar, não esteja condicionado às atitudes alheias. Eu consigo me relacionar com todos, mas de forma que, devido a ainda sermos imperfeitos e ainda estarmos com muitos defeitos, né? Aquela história, não sei se vocês já ouviram, do porco-espinho. Né? Convivemos ainda espetando e sendo espetados pelo nosso orgulho, o nosso egoísmo. E toda a lista de qualidades não tão legais que derivam desses dois. A gente fere e é ferido. Né? Tem um texto do Papa muito bonito que é: estamos em construção. Me desculpe se eu deixar cair algum tijolo e lhe machucar. Mas essa obra, que sou eu, está em construção. Então, se estamos ainda assim, para que a gente consiga se relacionar e se relacionar bem, sem colocar no outro a responsabilidade de nos fazer feliz, uma responsabilidade que é única e exclusivamente nossa, é preciso que a gente desenvolva essa independência. Então, se eu sou filha de Deus, centelha divina, criada para a evolução, para melhorar, estou melhor a cada dia, tenho toda uma trajetória, uma bagagem que trago, mas uma trajetória a seguir. Quantos nós já conhecemos, já passaram, cruzaram o nosso caminho, né? E hoje são afetos que não podemos dimensionar o tamanho do amor, mas seguiram, evoluíram mais do que a gente, estão em outros planetas, não temos essa condição eles não vão deixar de crescer porque eu me atrasei na jornada, eles crescem. Não é? Então é preciso que a gente tenha essa noção de que ninguém vai viver grudado a ninguém, ninguém pode estar preso a ninguém. Né? O amor que é o amor maior hoje no planeta é o amor materno. Né? Mães que perdem filhos descrevem a dor como quase insuportável. Maria foi uma mãe que perdeu seu filho, que viu seu filho justo e bom sofrer e perder a vida corporal, mas deu o exemplo de fé, deu o exemplo dela. Não é? Os afetos que a gente constrói, não se desfazem. Nem que estejamos em dimensões diferentes. Mas é preciso ter essa clareza, que nós somos individualidades. Cada um é uma individualidade, é um mundo. É uma construção.
E não estamos, nossa felicidade, nosso bem-estar não pode estar atrelado ao bem-estar de uma outra pessoa. É preciso, sim, amar, gostar, né, desenvolver os afetos, mas tendo essa consciência que eu sou a única responsável pelo meu bem-estar. Não importa o que o outro venha a fazer. Não é? Jesus disse, perdoai as ofensas. Ele não disse, perdoai os ofensores. Porque o problema não é a gente perdoar o ofensor, é porque a gente se deixou ofender. Se a gente se deixou ofender, é porque a gente ainda tem um orgulho. É porque a gente tinha uma expectativa. A gente esperava algo diferente, então por isso se ofendeu. Então, a partir do momento que a gente começa a se responsabilizar por isso, toda a expectativa que eu construí foi construída por mim. O outro não tem a obrigação de atender a isso. Isso não significa dizer que não tenhamos responsabilidade com os afetos que nós estamos construindo. Não significa dizer isso. Responsabilidade com não é responsabilidade por. Não é? Tem mãe que acha que é responsável por tudo que o filho faz, e não é. Por mais que se ensine, que se eduque, que se tente incutir valores, é aquele ser que vai, no momento que ele tiver condição para isso, condição física, de abarcar esse espírito que está encarnado, ele vai ter condição de escolher. Livre-arbítrio foi dado por Deus, mas a gente sofre muito por querer tirar o livre-arbítrio do outro. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Querer controlar. Controlar filho, controlar marido, controlar esposa, controlar amigos. Mas cada um escreve a própria história, a própria trajetória. A gente pode, no máximo, e que já é muito, interferir com o nosso exemplo, com as nossas preces, com os nossos bons pensamentos. Uma coisa muito bonita que Jesus fazia com aqueles que ele encontrava. Que ele foi um exemplo de não discriminar, não é? Ele nunca discriminou ninguém, pelo contrário, ele sempre esteve com aqueles que estavam à margem daquela sociedade, da sociedade do seu tempo, né? E a gente hoje vê uma coisa muito diferente em alguns discursos, né? Discursos de preconceito, discursos discriminatórios, de exclusão, que ainda carregamos muito forte isso. Mas ele nos deu o exemplo. Ele não aplaudiu o erro, mas ele acolheu a todos que quiseram se aproximar dele. Porque ele enxergava em cada um a possibilidade do acerto. Ele enxergava em cada um aquele ser com todos aqueles germes de bondade, de amor latente. Ele sabia de todas as possibilidades e sabia da história, que todos tinham uma história, uma trajetória, coisas, acontecimentos que fizeram com que ele estivesse naquele momento, daquela forma. Tudo aquilo que nós passamos na vida são oportunidades de crescimento, oportunidades de plantio, mas é também colheita daquilo que nós semeamos ontem. Então, que possamos, nessa esfera do relacionamento, começar um plantio mais saudável. Dar ao outro a liberdade do outro ser quem o outro é. Como Chico Xavier nos ensinava tão bem. Mas a nós o dever de ser como achamos que devemos ser. Então, desenvolvendo desapego, respeito ao mundo do outro. Tocar o mundo do outro, sempre com muito respeito. É tão bonito isso. Sabemos que quando a gente se aproxima, quando a gente encontra alguém, deixa um pouco de nós e leva um pouco do outro. Então, que a gente comece a escolher fazer isso com respeito. Fazer isso com respeito. Tendo em mente que podemos estar deixando coisas boas. Deixando coisas boas. Já fizemos muito o contrário disso. A cada vez que a gente chega numa mesa mediúnica e escuta um irmão, né, falar aquelas verdades que às vezes não são muito agradáveis de se ouvir, do quanto a gente já foi,
já pautou nossas escolhas pelo desamor, né? Então, nos sentimos perseguidos, vimos em busca de ajuda, de auxílio, né, no intuito de resolver, de excluir aquele problema, quando aquele problema foi desenhado por nós em uma existência anterior, pela forma desrespeitosa com que a gente entrou na vida desse irmão, desfez o laço, deu um nó, e agora ele nos cobra, porque ele não conseguiu se desapegar, se desvencilhar daquela situação. Mas a gente tem a nossa responsabilidade. Então, que a partir disso a gente comece agora, nos relacionamentos que a gente tem, a semear outra coisa, a respeitar mais. E é essa atitude cristã para com o próximo. A autoestima é a atitude cristã comigo, e a independência afetiva, a atitude cristã com o próximo. Que possamos ter uma atitude de tolerância, de indulgência. Se a gente sabe que não é perfeito, que o outro não é perfeito, é começar a se esforçar para crescer junto, sem se espetar tanto, que é possível. A partir do momento que o porco-espinho se aproxima do outro, sem passar do limite, ele consegue se aquecer e ser aquecido. Mas quando a gente passa do limite, a gente fere, e é ferido também. Então, que nós possamos tomar essa atitude. Agora, sem esperar que o outro faça a mesma coisa, que é muito importante, porque cada um é uma construção. Você é uma construção sua, tem uma história, uma bagagem. Então, a gente não pode tornar a coisa toda absoluta, não é? O evangelho é aquela roupa, aquela túnica, para que a gente vista na gente. Nunca que a gente queira enquadrar o outro nela. O livro Escutando os Sentimentos, de Hermance Dufour, nos fala de individuação. Esse termo, trabalhado por Jung, é o processo gradual que leva ao autoconhecimento. Estamos falando aqui em crescimento, em evolução, né? Defeitos e qualidades que todos nós trazemos, mas que não conhecemos ainda tudo, né? Se alguém aqui pode levantar e dizer, eu me conheço, parabéns. Porque a gente conhece, na verdade, muito pouco. É uma ponta de um iceberg. E é por isso que a gente ainda cai naquelas mazelas que a gente apontou no início. Porque a gente não se conhece, a gente não sabe ainda quais são essas qualidades e quais são esses defeitos. A gente não reconhece ainda a nossa porção divina. A gente ainda não se identifica com ela. E é o processo de individuação que a gente pode dizer que faz uma oposição ao individualismo, que o individualismo, sim, é o egoísmo, que são aquelas atitudes pautadas no eu mereço o melhor, eu quero o melhor para mim, né? Se der certo para você, beleza, mas eu quero que fique bom para mim. Individuação não é isso. A individuação é o processo que é gradual, que demanda muito tempo, mas que é preciso ser iniciado, que é o processo que nos levará a descobrir a nossa singularidade, a marca de Deus em nós. Cada um que está aqui, e sabemos que existe um número muito maior de desencarnados, é um ser único. Totalmente único e que tem um papel na criação. Qual é o seu papel? Quem é você? Essas são as perguntas cruciais. Qual o objetivo da sua estada aqui? Então, a partir do momento que nós compreendemos que nós temos essa tarefinha nada pequena para executar, a gente consegue parar um pouco de se distrair olhando para fora. Jung também fala
que quando a gente olha para fora, sonha. Quando olha para dentro, desperta. Porque a gente aponta muito o que está errado fora. A gente vê muito, é a lógica da trave e do argueiro. E a gente esquece de fazer aquilo que a gente veio fazer, que é a modificação íntima. E essa modificação precisa desse autoconhecimento, precisa dessa vontade ativa de se conhecer, para se melhorar. Compete-nos talhar condições favoráveis para o aprendizado das mensagens da alma. Aprender a ouvir nossos sentimentos verdadeiros, os reclames do espírito que somos nós mesmos. São muitos sons, é muito barulho. E a gente acaba não parando para escutar. Porque para se ouvir, é preciso calar algumas vozes. E a principal é a nossa mente. São muitas as manifestações íntimas do ser. Nos integra um conjunto ainda. Quando a gente fala dessa bagagem que todo mundo traz, né, e que são essas vozes que ainda dificultam o nosso ouvido de nós mesmos, são instintos, tendências, hábitos, complexos, traumas, crenças, desejos, interesses. Tudo isso compõe aquilo que ainda somos. E aí, então, como conseguir, em meio a isso tudo, acessar esse ser? É por isso que demanda tempo, é por isso que estamos ainda tão distantes desse fim, de nos enxergar essa centelha divina. Mas é também por isso que é preciso o nosso esforço, a nossa vontade e, antes de tudo, de nos responsabilizarmos por essa tarefa. Porque não é mais achar que a gente vai, não está bem, então vai no centro, faz uma consulta, porque, né, deixa lá o problema, ou vou na igreja, ou vou buscar essa paz que está faltando fora, ou vou culpar familiares, amigos, o chefe no trabalho, os políticos. Vou culpar os outros pela minha falta de felicidade, de paz. Então é preciso que a gente compreenda e que a gente comece a ter essa atitude honesta conosco, de se amar do jeito que estamos, nos amar do jeito que estamos. Então, reconhecendo nossa filiação divina, tudo isso que ainda nos compõe, que ainda faz parte desse ser que somos, que estamos, é dizer: agora eu vou começar a fazer bem para mim mesmo, fazer o bem a mim. Começando por verificar qual é a minha intenção básica, o que é que me move. Por que eu repito tantas vezes esse ciclo que não me faz bem? Por que eu ainda escolho esses hábitos que me fazem tão mal, física, psicologicamente? Por que eu ainda me agrido dessa forma? Nada, porém, é capaz de bloquear ou diminuir o fluxo de sentimentos naturais e divinos que emanam da alma como apelos de bondade, serenidade e elevação. E a providência divina, na sua sabedoria e na sua bondade, nos chama, nos alerta de diferentes formas, para que a gente pare de se debater aqui embaixo e olhe para cima, de que a gente comece a se lembrar que é preciso fazer a viagem de volta, buscar no nosso interior esses sentimentos naturais e divinos que emanam de nossa alma. E fazer isso é difícil.
É difícil. Não é fácil. Não é a coisa, eu não trouxe receita de bolo. Se eu soubesse a receita, eu já tinha começado, com certeza. É difícil porque nos coloca de frente aos nossos defeitos, às nossas dificuldades. Porque aí agora a gente não pode mais culpar ninguém. Porque agora, quando a gente estiver mal, quando a gente não estiver conseguindo alguma coisa que a gente queria muito, a gente sabe que nós somos os únicos responsáveis. Ao mesmo tempo, é libertador. É libertador porque agora eu sei que eu posso resolver. Que depende de mim, esse impulso, essa vontade de fazer modificar, de fazer mudar o curso das coisas. Se elas não estão boas agora, eu vou mudar o rumo dessas velas e vou buscar colocar o vento ao meu favor, em busca dessa melhora. Jesus trouxe no seu evangelho todo o roteiro. Se eu tenho problemas de relacionamento, eu preciso parar e pensar o que o evangelho me pede para fazer. O que o evangelho me orientaria nesse caso. Se eu tenho que resolver em quem que eu vou votar, se eu tenho que resolver o que rumo eu vou tomar, eu preciso parar e pensar se eu sou filho de Deus, cristão, se eu me entendo como essa centelha divina. Eu preciso começar a me esforçar por agir dessa forma. Não vamos virar anjos e santos amanhã por causa disso. Nós vamos acelerar o processo que a música contou. Eu sou melhor do que era ontem. Nós aprendemos através da lei de causa e efeito, né, como crianças que ainda precisam colocar o dedo na tomada para saber que dá choque. Aí a gente vai lá, coloca, entende que dá choque, aí a gente para, vai por outro lado, bate cabeça, erra, aprende pela dor. E agora é preciso que a gente enxergue esse convite. Aprenda também pelo amor, é possível. É possível parar de sofrer tanto. É possível parar de repetir os mesmos erros, as mesmas escolhas equivocadas. Então é possível agora começar a diminuir essa personalidade que a gente criou ao longo dos anos, com esses traumas, com esses problemas, com esses complexos, para trazer o divino que há em nós. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e não há cincel superior da boa vontade. Está expresso no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Eu vi Haroldo Dutra numa palestra recitando isso. Eu achei de uma beleza e uma verdade. Então, não há nada difícil quando a gente tem boa vontade, bons sentimentos, quando a gente tem vontade de realizar. Então, na verdade, o que falta no nosso processo é entender: sou filho de Deus, sou centelha divina, então vou começar a me esforçar por agir como tal. Começar a me esforçar por me responsabilizar pela minha existência, pela minha vida, fazendo o que é melhor. E isso são pequenas escolhas diárias, mudanças de hábitos. Mudanças de alguns programas que falam de muita violência, que falam de muita coisa que não acrescenta. Começar a escolher para a gente, no nosso dia a dia, aquilo que acrescenta, aquilo que ajuda, aquilo que fortalece. O que a gente quer? A gente quer paz, a gente quer amor. Então, a gente precisa parar de falar de guerra. Não é? Muitas vezes a gente não concorda com uma atitude, aí as pessoas começam a compartilhar na rede social muito daquilo, aí enchem suas páginas de só notícia ruim, só coisa ruim, e aí dá ibope para isso. Tudo aquilo que a gente tem medo, a gente se liga àquilo. Então é preciso a gente fazer essa mudança. Começar a se ligar e a buscar e a alimentar aquilo que a gente quer para a gente, que a gente quer que aconteça. É começar a deixar que a minha vontade seja suplantada pela vontade divina. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para mim hoje? Será que Ele quer que eu dê aquele perdão? Será que Ele quer que eu me esforce por amar um pouquinho mais? Por me doar um pouquinho mais? Será que Ele quer que eu pare com aquele hábito que eu já sei, que eu já entendi, que me faz mal?
mas que ainda me compraz por alguma razão, por algum instinto. Qual é a vontade de Deus? Fazer que Ele cresça e que eu diminua é começar a querer fazer a sua vontade. É começar a querer compreender qual é essa vontade para a nossa vida. E começar a deixar isso falar mais alto. Mas como ouvir a voz de Deus? Em meio a isso tudo, em meio à dor, porque quando a gente está passando um processo de dificuldade, um processo depressivo, um processo de grande tristeza, é muito difícil fazer esse retorno. É muito difícil parar e lembrar de pedir algo a Deus, de tentar ouvir a sua voz. Principalmente porque a gente acha que não é ouvido. Muitas vezes a gente acredita que Ele não nos compreende, ou Ele não nos escuta, não nos responde, porque não somos merecedores. Porque cometemos alguma coisa, fizemos algo que nos torna indignos, na nossa visão, de ser ouvido por Deus. E aí, às vezes, a gente não busca. A gente até pede, tem gente que pede, faça uma prece para mim, estou tão precisado, quando é a pessoa mais indicada para fazer essa prece. Não é? A gente pede milhões de ajudas que são bem-vindas. Nós devemos vir, colocar o nosso nome no livro de prece, pedir o auxílio, com certeza, dos espíritos superiores, com certeza. Mas se a gente não fizer a nossa parte, eles vão fazer por nós? Aquilo que nos cabe não vai ser feito por ninguém. E ouvir essa voz é estar aberto a ouvir talvez algo que não seja aquilo que você esteja esperando. Porque muitas vezes a gente acha que não está sendo respondido, porque a gente queria ouvir uma coisa e não é aquilo que está sendo dito. É preciso humildade para ouvir Deus. É preciso abrir o coração e pedir com sinceridade que a gente compreenda o sinal, compreenda aquilo que é o caminho. Às vezes são pessoas, são situações, são coisas, são intuições, são pensamentos que nos chegam de repente e estão nos dizendo, nos acolhendo no momento de dificuldade. E a gente às vezes não percebe por não estar atento. Essa mensagem fraterna de Alta de Souza é uma poesia que eu gostaria de compartilhar. Meus irmãos, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da voz que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Está tudo dentro da gente. Todas as respostas, todas as perguntas. É preciso que a gente reconheça e silencie as demais vozes, para que a gente nos ouça, que a gente faça valer os nossos sentimentos. Os sentimentos que esses sim vão nos colocar no caminho do filho pródigo, vão nos colocar nos braços do Pai. Os sentimentos que vão nos colocar no caminho da felicidade, a felicidade que é real, da realização daquilo que nos trouxe aqui, nesse momento da nossa existência, que é eterna. Porque sim, você é para todo o sempre. Como você estará, depende de você. Que possamos,
aquilo que a gente ainda não compreende, aquilo que está além da nossa condição, compreender que muita coisa ainda não é compreendida no nosso estado, que a gente possa colocar nas mãos de Deus, trazer aquela fé na nossa destinação, na sua bondade que é infinita, a serviço do nosso crescimento, a serviço do nosso bem-estar. Eu posso, a partir de agora, então, me aproximar de quem realmente sou, tentando compreender como estou, com amor, com carinho, nos acolhendo, nos aceitando, egoísta, ciumenta, invejosa, orgulhosa, mas ciente de que estou assim, mas não sou isso. Ainda estamos distantes daquilo que somos. Sim, estamos distantes dessa centelha divina que cada um é. Dessa luz que Jesus nos exemplificou, mas Jesus já está mais evoluído do que quando ele esteve aqui. A evolução é ininterrupta e é eterna. Ninguém se igualará ao Pai. Somos criaturas, mas estaremos em evolução eterna. E como essas luzes, essas centelhas divinas que agora, que hora estamos encarnados nesse momento, é preciso que a gente se lembre que se somos a luz do mundo, é possível agora iniciar o acendimento ou retirar aquilo que empana essa luz que nós somos. Começar a fazer nossa parte nesse movimento, nesse trajeto. Esse trecho de Titãs nos diz que é caminhando que se faz o caminho. Eu estou distante da linha de chegada, mas eu chegarei mais rápido ou mais lento, conforme as minhas escolhas do hoje, do agora. É preciso começar a caminhar. A caminhada é longa. Alguns momentos poderão ser cansativos e difíceis, mas serão mais leves e mais agradáveis, tanto quanto nos esforçarmos por semearmos flores, sentimentos elevados, os afetos que podemos construir aqui na nossa vida de relação. E quando a gente errar e a gente se enxergar mais escuro do que a maior da escuridão, a gente se lembre que há uma centelha embaixo de tudo isso. A gente se lembre que essa escuridão é momentânea e que ela acontece, é permitida por Deus, para que a gente se esforce para acender a nossa luz. A minha gratidão a vocês pela escuta, pela atenção, e que Jesus possa nos iluminar, que Jesus possa nos auxiliar nesse longo processo, nessa caminhada, que possamos fazer a nossa parte para que ela seja leve e que seja brindada também por muitos sorrisos, não é? É uma felicidade, é uma alegria muito grande, como eu já tinha falado, estar aqui falando, representando essa Amebem que tanto amo. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.